vamos bem acordados ao lugar dos sonhos, na companhia do protagonista Carlos Areia e do realizador Diogo Morgado. Já cá estão para falar connosco. Sonhar é tão importante como respirar, diz a certa altura o avô Júlio ao seu neto, quando este viaja até à sua aldeia e conhece um estabelecimento comercial praticamente extinto chamado Videoclube. Logo a partir daqui, ficamos automaticamente curiosos para conhecer o Lugar dos Sonhos, o recém-estreado filme português que é, ao mesmo tempo, uma ode à nostalgia, ao cinema e um caso raro de cinema nacional que pensa tanto no público jovem como no público mais adulto. Hoje temos uma dupla de convidados digna de Hall of Fame do VHS, o ator e protagonista Carlos Areia e a versão mais sexy de Jesus Cristo que o cinema já conheceu. Falo, pois, de Diogo Morgado, aqui sem sandálias, mas com o megafone de realizador. Sejam os dois muito bem-vindos ao VHS. Olá, malta. Obrigado. Olá Carlos, olá Diogo, bem-vindos. Olhem, eu para começar quero só aqui fazer já uma provocação, porque eu fui checar, eu lembrava-me que tinha enviado um e-mail ao Diogo Morgado que tinha ficado sem resposta, e eu fui confirmar e efetivamente eu enviei um mail ao Diogo a 19 de novembro de 2016 e ele nunca nos respondeu. Folgo por isso em saber que de uma maneira ou de outra ele acabou por surgir aqui no VHS. Seja bem-vindo. Ou então, o que tu achas que mandaste um e-mail para o Diogo Morgado e se calhar não mandaste. Mandaste para outra pessoa. A quantidade de pessoas que acham que mandam coisas e depois não mandam, ou então que mandam e vão parar ao outro lado, ou então se calhar tiveste uma provocação como essa do Jesus Cristo de sandálias e se calhar não teve direito à resposta. Há um lugar em nós com todas as histórias. Estamos a um dia e parece uma semana. O tempo aqui não passa. Bem-vindo ao Lugar dos Sonhos. É um videoclube. Não é um videoclube, é um lugar especial. E o que é que se vê neste lugar? Sonho. Quando a imaginação ganha vida. Mais vale nunca mais saber. Mais vale nada querer. Mais vale Vi nunca todos. crescer. Quem és tu? Eu sou... Olhando para a tua carreira como realizador, houve aqui um claro desvio de género, porque os teus últimos filmes tinham todos um toque sci-fi, mas de repente fazes aqui um filme para toda a família, que é um filme mais próximo da nossa realidade, e eu ia-te perguntar se isto foi intencional, esta mudança. Deixa-me fazer-te uma pergunta a ti, Daniel. Tu alguma vez viste algum filme meu? Vi, sim senhora. Qual? Vi o Solo 1 e vi... Então foi agora... o único filme de ficção científica que eu fiz. Portanto, tu quando dizes que... Aquele do Pedro Teixeira, ajuda-me. O do Pedro Teixeira não é ficção científica, não é? Daniel, fui eu que realizei, fui eu que escrevi o filme. Portanto, eu nem me vou meter na conversa. Se me permites, deixa-me dizer-te que o meu próprio filme, estou-te a dizer que ele não tem nada de ficção científica. Se tivesses visto, saberias que não tem nada de eu vi o filme, mas eu tinha a ideia... E achaste que o irregular tinha ficção científica. Então pronto, peço desculpa. Mas garanto que vi o filme, não me estou só a armar ao pingarelho, vi sim senhor. Sim. O que eu tenho vindo a fazer é experimentar géneros diferentes. De facto, a comédia foi o primeiro género, foi o Malapata. Malapata, sim. Exato. Depois o Solon foi de facto ficção científica. O Irregular era um thriller psicológico, não tem nada a ver com ficção científica, mas tinha um thriller psicológico que abordava essencialmente o tema da saúde mental, entre outras coisas, e os distúrbios que alguns traumas nos podem deixar. E este é um filme claramente para toda a família, sem sombra de dúvida. Sim, isso nota-se. Olha, eu levei os meus miúdos e eles gostaram bastante do filme. Fico muito contente. Isso é a melhor coisa que me podem dizer. E eu acho que até para nós, como adultos, que gostamos de cinema, temos alguma nostalgia em relação a muitos filmes que nos marcaram. E tu, a dada altura, fazes aqui quase uma memory lane por vários dos filmes que nos marcaram e tu és mais ou menos da nossa geração. Nós somos... tirando o Carlos que é um bocadinho mais novo, mas são filmes que de alguma forma marcaram a nossa geração e tu fazes aqui uma homenagem bastante bonita e acaba por ser um filme que não é só para miúdos, não é só para adultos, acaba por ser um filme para toda a família e acho que indo em família é um prazer redobrado no sentido em que estás com os teus miúdos, quem tiver filhos, não é?
e são ali duas gerações a apreciar uma história que se vê muito bem e eu gostei bastante. Fico muito contente, Paulo. Fico muito contente que tenhas visto o filme. Muito contente. E que tenhas gostado e que tenhas visto com a família e Sim, que sim. tenha feito sentido. Eu e o Carlos ficamos mesmo... E o resto da equipa toda ficamos... Foi para isso que ele foi feito. Foi essa abordagem que nós tentámos fazer. Um filme português que pudesse ser visto por toda a gente, independentemente da idade, da experiência, do facto de ver de irem muita vez ao cinema ou não, porque também há essa coisa de mas pai, eu nunca fui ao cinema, o que é que eu tenho? Nunca fui ao cinema ver um filme português. E este filme procura ser isso, independentemente do hábito ou não que os jovens, ou os jovens há mais tempo, tenham de ver filmes e de ver, nomeadamente, cinema português. Tentou ser um filme que não escolhesse público, que fosse para toda a gente. O Lugar dos Sonhos é mais do que um videoclube, numa pequena vila da região raiana. É um local onde a imaginação e os sonhos ganham vida e pode também ser um local de reencontro entre várias gerações, especialmente entre o avô Júlio, a sua filha e o seu neto João. Mas eu agora vou-te dizer, nós no VHS já andámos à procura dos últimos videoclubes. Eu sei que tu tentas aqui demonstrar que este também é um dos últimos redutos onde se pode ver cinema analógico. E eu tenho-te a dar os parabéns. Eu não sei quem é que fez a decoração. É mais que um videoclube, aquilo é um museu. Eu não sei se havia ali material da Cinemat ou não, mas eu tenho bastante inveja daquele sítio e eu não me importava de ter a minha cave decorada daquela maneira, que é um sítio incrível. Mas eu e o Daniel já fomos à procura dos últimos videoclubes em Portugal e os últimos que nós encontramos ainda em atividade eram pelo menos dois, certo? Pelo menos dois. Sim. É um em Coimbra, que é o Avenida, e ele só está aberto agora parcialmente, em parte dos dias e num horário reduzido. E é o Laurindo Granha, em Montemoro Novo. Há mais outros, estou-me a recordar em Abrantes, em Entroncamento. No Entroncamento, sim. Mas portanto, também há 3 videoclubes em Portugal, nada mal. Mas já é um conceito de bar videoclube. Acho que todos eles estão lentamente a transformar-se noutra coisa qualquer, é verdade. Sim. Mas o do Lugar dos Sonhos é um daqueles autênticos que ainda vive, é uma versão quase romantizada daquele videoclube que nós íamos quando éramos mais novos. E a minha questão para o Diogo é: qual é a relação que tu tens com o universo analógico do cinema? Tu ainda tens uma coleção de filmes, DVDs, VHS. Como é que tu vives com esta dualidade do digital e do analógico? Eu vivi muito intensamente o período dos videoclubes e aliás, eu tenho uma coleção de câmaras de Super 8 e câmaras. As primeiras experiências que eu tive foram câmaras fotográficas e as experiências que tinha com as fotografias e com os diferentes tipos de lente e o tempo que nós ficávamos e ir roubar os tostões à carteira da mãe para poder revelar as fotografias e esperar que nenhuma delas esteja mal ou esteja estragada. Portanto, o tempo que se ficava nos videoclubes a ler sinopses nas caixas das cassetes para podermos escolher aquele filme certo que iria ser durante os próximos 2-3 dias, que se não voltássemos levávamos multa, se não trouxéssemos a cassete rebobinada também levávamos multa, o próprio rebobinador que eu ainda tenho algures guardado, que era uma máquina específica só para rebobinar as cassetes. Em forma de carro ou não? Não, era normal, tinha só uma tampinha em acrílico. Okay. E portanto esse universo foi um universo que eu vivi com muita intensidade, sobretudo as vezes que ia ao cinema e que me lembro não só dos filmes, como todos os dias que antecipavam esse. Eu pedia aos meus pais: olha, eu quero mesmo muito ir ver aquele, e eles diziam: olha, esta semana não, para a outra semana. Então eu ficava dias e semanas à espera do momento em que chegasse para poder ir ao cinema ver aquele filme. E portanto eu sinto que é um bocadinho esse sentimento que os meus filhos, por exemplo, já não vivem. Tenho um de 9 e tenho um de 15, que já não têm essa antecipação, essa magia, essa coisa da sala quando as luzes se apagam. De repente tu entras mesmo para um portal mágico das histórias em que tudo é possível e que a surpresa é aquilo que tu mais queres sentir no minuto seguinte, que de repente vais ser surpreendido. Estava aqui a recordar que o Carlos, que eu na altura vi um post que o Carlos fez no Facebook, que tinha postado nas redes sociais, onde falou na resistência em aceitar ir a casting para este projeto. O que é que o fez mudar de ideias? A minha mulher. Falando curto e grosso, não é? As mulheres têm esse efeito. Já perdi muita coisa com a idade. Ganhei muita, perdi muita. Uma delas foi a paciência. Já passei por tantos processos que chegou àquela altura: pá, não quer mais disto. Pá, desce,
castings, não sei o quê. Epá, estou farto. Não me conhecem, já viram isto? Já viram dei provas, não viram é? isto. Sim. É um bocado discurso de velho. Mas eu tenho a consciência que é um processo natural em que as coisas a partir de agora funcionam assim, com castings, com vídeo, com self-tapes. Self-tapes. Portanto, Sim. é um processo natural a que as pessoas da minha idade têm que se habituar. A minha mulher insistiu, eu aceitei. E quando vi a história, disse: este sou eu, a partir do este sou eu, estava meio caminho andado. Aproveito para mandar um grande abraço aí ao meu diretor, que eu gosto muito dele, e só o vejo assim de vez em quando. Mas Em que parte do processo é que pensou, eu tomei a decisão certa, eu fiz bem em alinhar neste projeto? quando fiz a self-tape, depois de ler a história e de perceber que aquele era eu disse: eu vou ficar com o papel. Não sei o que é que vai na cabeça de quem vai receber esta self-tape. Podem ter outras ideias preconcebidas, pensar outras coisas. Mas eu vou ficar com este papel. Este sou eu. Só pode ser eu. O Carlos reconheceu-se no personagem? Ah, sim, completamente. Aquele era eu, aquele posso ser eu passei por aquilo, vivi aquilo, sonhei com aquilo, pensei naquilo, já vi aquilo. Tinha um outras pessoas, videoclube, não me diga. sim, já passei por aquilo tudo. E como sou uma pessoa atenciosa, não tanto como gostaria de ser, mas sou. Mesmo quando as coisas me passam, parecem que me passam ao lado, eu tomo nota. E tomei nota de muita coisa. Aliás, eu estava a ouvir a vossa conversa e há muita coisa com a qual concordo. A maior parte das coisas. Só que vocês têm uma linguagem técnica e têm uma paixão tão grande a falar do cinema. Eu vejo o cinema de uma forma muito mais simples. E talvez por haver tanta complicação no cinema, é que o cinema português está assim. Complicam tantas coisas, as histórias, os processos e não sei o quê. E quando aparece alguém que faz um filme tão simples, tão bonito, ficam todos espantados, ficam todos admirados. Ai, gostei tanto. Pois. Mas espera lá, É o cinema português pode ser acessível, não é? Pode Claro. tocar a toda a gente, ser tão transversal. Claro, pois há o cinema de autor, há várias coisas que não é para toda a gente. Não temos todos que pensar com a mesma cabeça. Havia um senhor que se chamava José Viana, que me ensinou, quando estávamos no teatro, quando escreveres, primeiro, tens que saber para quem é que estás a escrever. Qual é o teu objetivo? E a partir daí tens que melhorar. Se for para cima, melhor ainda. Mas não é escrever, bora lá, fazemos umas coisas. Não. Primeiro, saber para quem é que estás a escrever. Vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme para quem? Para que tipo de público? Há uma maioria esquecida, porque a maior parte dos filmes portugueses é para um setor e depois não temos público no cinema português. A maioria... Mas ainda há esse tique, não é? De fazer o cinema português estar demasiado vinculado ao cinema de autor, é uma coisa muito intelectual. Sim, sim. Embora se tenha desconstruído, tem havido propostas Não tem nada, bem mais isto tem que mainstream. existir. Atenção, há espaço para tudo. Não vamos Sim, dizer, vamos acabar com o cinema de autor, vamos acabar com o cinema de não sei o quê. Não, há espaço Nada para disso. tudo. O que é bom é aquilo a que eu assisti. Salas de 300 pessoas, 209, 299 gostaram do filme. A outra adormeceu de qualquer maneira. Isto é que Já é está bom. bem, foi um dia cansativo. Indo ao encontro do que o Carlos está a dizer e olhando para o seu vastíssimo currículo, nota-se que fez muito mais televisão do que cinema. Eu queria ressalvar aqui uma coisa. Eu fiz um filme que às vezes me esqueço, que se chama Bela América, de um realizador... do António de Coimbra. Ferreira. De Do Coimbra, António sim. Ferreira, que eu não posso esquecer, que foi uma experiência extraordinária, espetacular, não posso esquecer disso. Já levei na cabeça por causa disso, porque falei muito do Lugar dos Sonhos como protagonista, e houve alguém que me disse: "Oh, Flá, estás a esquecer?" Não, não estou a esquecer. Só que como protagonista é o primeiro filme. Mas uma coisa que eu queria evidenciar é que ao longo de toda esta carreira que o Carlos já tem e tendo muito mais presenças em palco, teatro e na televisão, Sim. nos últimos anos tem tido muito mais papéis em cinema. De alguma forma o Carlos fez as pazes com o cinema, ou o Carlos está mais aberto a esta linguagem do cinema e não tanto à televisão? A que é que se deve esta mudança aqui no seu currículo? O cinema era uma coisa que... muito estranho. O cinema era uma coisa que não estava nos meus horizontes, não me adotou
nem a mim, nem a muitos atores como eu, que fomos chamados dos palhaços da revista, com graças, fazer graças, erradamente, como é. Mas, O Zé Raposo contraria isso precisamente, não é? Porque o Zé Raposo também veio da revista. Eu lembro-me de ser miúdo e de o ver tanto em revistas, e hoje em dia ele é uma presença bastante forte também no cinema. o Zé Raposo, para além de um grande ator, é um grande amigo, um ser muito especial, para além do talento dele, tem uma capacidade enorme, move-se em qualquer área, no drama, na comédia, no absurdo, naquilo que ele nem próprio entende. O Zé Raposo é um caso à parte. E foi adotado pelo cinema, ainda bem. Eu não. O que aconteceu comigo e com o Diogo é uma coisa que, não sei, não tem a ver com o cinema português. Aliás, eu já estreiei, o filme estreou a 28 de agosto. E eu já recebi 7 ou 8 convites para fazer cinema. Muito bom. Estou a brincar. Eu queria tanto acreditar que isso fosse Isso verdade. seria o mais justo a acontecer. Eu também acho que sim. No nosso país não é, no nosso país não é assim que funciona. Os atores em geral, e aqui falo para vocês os dois, também como atores, não é fácil ser-se ator em Portugal, eu imagino que não seja fácil, porque há muitos atores com os quais nós crescemos a ver na televisão e que aos poucos vão desaparecendo e percebemos que têm que arranjar outros empregos paralelos para conseguirem subsistir, porque não é fácil e o mercado esgota-se e não há espaço se calhar para todos. Eu não sei, se calhar é muito difícil e eu até lembro o seu caso pessoal da sua filha, da Cristina, que mudou também completamente de carreira. Ela agora trabalha na saúde em Inglaterra, não é? É enfermeira. E provavelmente está muito bem, ou melhor até, mas imagino que a paixão dela seria o esqueceu completamente. Ultrapassou isso. Eu acredito que sim, mas ultrapassou completamente. Ela como um exemplo de alguém que teve que mudar de vida porque se calhar não conseguia subsistir disto. É verdade. O que eu vos pergunto a vocês os dois é fácil ser-se ator em Portugal? Ou não. Como o Diogo já teve que fazer, já expandiu os horizontes e teve Pergunta que ir retórica, não é? Outros mercados? É assim, olha, não é fácil ser ator em Portugal. Não é fácil ser pescador em Portugal. Não é fácil trabalhar nas obras em Portugal. Portanto, nada é fácil nesta vida. Quando se fala em ator, porque é que o ator há de ter mais regalias que um trabalhador qualquer? Não. É preciso condições. Não se pode viver do nome lá porque se é ator. Não, tudo é difícil. Ser ator temos esta grande vantagem. Eu como ator faço aquilo que amo, que gosto e ainda me pagam por cima. Isto é muito bom. Eu acho que nós temos ainda infelizmente, ainda temos esta coisa que veio dos 40 anos de ditadura e do Salazar, que é esta coisa do nós coitadinhos de nós e Portugal, isto não há... O Carlos tem razão numa coisa, de facto nós temos um país que seria capaz de oferecer condições a muitos setores e não só ao setor artístico. Isso eu concordo a 200% com o Carlos. Claro. Temos um país que conseguiria, como outro tipo de gestão, oferecer condições para as pessoas conseguirem fazer um trabalho com muito mais dignidade e com muito mais hipóteses de poder desmultiplicar aquilo que são capazes de fazer. Agora é importante outra coisa, que é, eu trabalhei em Espanha, trabalhei em França, trabalhei nos Estados Unidos. Nós não temos mais dificuldade do que qualquer ator que esteja lá fora. Lá fora, se nós estamos aqui num rácio de 1 para 100, nos Estados Unidos é 1 para 2 milhões, 5 milhões. Portanto, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de expressão, que tenha direito sequer a um seguro de saúde, eu tenho amigos meus nos Estados Unidos com quem eu falo frequentemente, que não ganham o suficiente para poder ter um seguro de saúde. É verdade. Portanto, eu em Portugal, se calhar com um pouco mais do ordenado mínimo, ainda consigo ter algum tipo de segurança no que diz respeito à saúde. E eles não. Se eles ficam doentes, eles não, porque não há um seguro público, por exemplo, não há um seguro público de saúde. E Portugal tem um seguro nacional de saúde que é público e, portanto, ninguém fica por tratar, por assim dizer. Isto, obviamente, falando de uma forma muito, muito genérica. O que eu quero dizer com isto é, hoje em dia nós temos um conjunto de
de ferramentas e de plataformas e de formas de nós, artistas, podermos mostrar aquilo que somos capazes de fazer. A verdade é que aquilo que eu sinto de diferente do ator português para o ator, para o espanhol ou para o americano, por exemplo, são as duas realidades que eu mais conheço, para além da portuguesa, é que o português é calão, o português é preguiçoso, o português fica um bocadinho tipo, pois, mas não me ligam, mas eu fiz aqueles 2 trabalhos, mas e agora não me atendem, e deixa-me ainda, aproveitando isto que eu estou a dizer, fazer aqui uma ressalva, que eu acho que nem eu próprio, ou se tive a oportunidade de dizer ao Carlos, se calhar não ficou claro, e eu vou tentar ainda ser mais claro. Aquilo que o Carlos fez não foi um casting, nunca foi um casting. Uma pessoa como o Carlos não faz castings. O que o Carlos fez foi uma self-tape. E qual é a diferença? Vocês dizem, isto é uma nomenclatura muito estrangeirismo. Mas eu explico muito rapidamente qual é a diferença. A diferença é que, em Portugal, um filme que se faça com um filme que é independente, ou seja, nós não temos outro dinheiro a não ser dinheiros privados. Se fosse o filme todo pago por mim, o Carlos nunca faria casting. Agora, não sou só eu que meto dinheiro. É importante que todas as partes envolvidas, todos os produtores e investidores do dinheiro que estão envolvidos estejam de acordo Tem que que ter as uma pessoas palavra a envolvidas são as pessoas certas. E muitas das vezes, quando se pede uma self-tape, é apenas e só para limpar dúvidas. Ou seja, muitas das vezes o fulano A, o fulano B ou o fulano C diz assim, não tenho a certeza se o Carlos, se calhar, é a pessoa mais indicada para fazer este lado mais brincalhão. E eu como realizador digo, eu conheço o Carlos o suficiente, está bem, mas não me leves a mal, mas eu não conheço essa vertente do Carlos. E então é nessa altura que hoje em dia é uma prática corrente pedir-se a qualquer ator, seja qual for a idade, ou qual for o palmarés, ou o currículo, pedir-se ou um screen test ou uma self-tape. No fundo são nomes chiques para dizer isto, é uma espécie de um teste. Eu vou-vos dar um exemplo. É um o atestado. Robert Downey Jr., que hoje é o ator mais bem pago do planeta, ele fez uma self-tape para o papel que é o Iron Man, que foi o papel que fez com que ele se tornasse hoje o ator mais bem pago do planeta. Portanto, ele fez um casting, porque o realizador queria o ator para o papel e o estúdio duvidava que ele fosse capaz de fazer o papel. E ele fez, com a roupa, com o cenário, com tudo, ele fez um casting para provar ao estúdio que era a pessoa certa para eliminar qualquer tipo de dúvidas. É neste tipo de mentalidade que o Carlos tinha e deixou de ter, mas que há muitos atores em casa, portugueses, que dizem, casting, eu já não faço casting. E isso é um conservadorismo de mentalidade que o americano não tem, o espanhol não tem e o português ainda tem. Voltando aqui ao filme, a nível de efeitos, tem aqui algumas coisas que não estamos habituados a ver, especialmente num filme português. Aquela sequência de videojogo, eu acho que está muito bem conseguida. E uma das minhas perguntas para ti, Diogo, é se vocês foram buscar algum tipo de inspiração ao Pixels do Adam Sandler. Sabes o que é que ele me lembrou? Scott Pilgrim. Não sei se... Sim, também pode ser. Se viram? Também. É o Scott Pilgrim, sim. Eu sou gamer desde que me lembro. Ou seja, eu estou neste lado, eu se vir a câmara para este lado, tu tens mil e uma coisas referentes a videojogos, todas a coleção de Playstations, portanto, todas as referências. E já fizeste dobragens para videojogos? Já fiz várias dobragens para videojogos, estou a desenvolver um videojogo, eu próprio também. Portanto, o mundo dos videojogos é um mundo que eu nunca escondi, que estou completamente, não só por dentro, como update mesmo. Mas tu vias, quando eras miúdo, vias a vida assim por etapas, por obstáculos que tinhas que ultrapassar? Não. Eu não era assim tão nerd, diz o Diogo agora. Não, juro que não. Se fosse, não tinha qualquer problema em assumi-lo. Não, mesmo. Onde eu vejo essa parte de fazer um xixi e ganhar pontos, eu vejo isso muito com os meus filhos, porque o meu Santiago sempre foi... O Santiago, ainda hoje... O Paulo também tem um Santiago. É só aqui uma ligação. O Santiago é o mais velho, o Afonso é o mais novo. O Santiago, se tu te chateasses com ele e por alguma razão o pusesses, tipo, olha, agora ficas aqui de castigo, 5 minutos, o que quer que seja, olhar para a parede, nós íamos encontrá-lo no chão a brincar com os dedos, a imaginar mundos incríveis, e para ele o castigo não era um castigo, nunca foi um castigo. Portanto, rapidamente nós não conseguíamos fazer nenhum castigo. Por qualquer tela branca, qualquer espaço morto, para o Santiago era um início de uma grande aventura, estás a perceber? E, portanto, eu não era assim, nunca fui assim. Na minha cabeça, eu imaginava o que é que ele estava a imaginar. E, portanto, foi daí que muito desta coisa da inspiração do João, para a personagem do João,
de ele olhar para uma rua, bater com os pés e de repente se transformar num videojogo, era se calhar, era a forma que eu imaginava que o meu Santiago imaginava, e poder correr e andar a saltar em cima de coisas, e ele fazia high fives no ar, quer dizer, eu só posso imaginar que fossem power-ups, coisas desse género. Nós já falámos disso, ele próprio nem se lembra muito bem, portanto eram coisas que ele fazia mesmo muito miúdo, e para mim era muito importante que no início, sobretudo no início do filme, a linguagem fosse uma linguagem dos miúdos de agora, que fosse uma linguagem em qualquer jovem que nos desse o privilégio de sentar numa sala de cinema percebesse que aquele filme está a falar com eles, está a falar para eles. E portanto isso para nós era muito importante, e o Carlos, desde o início ao falar-lhe disso, ele não só percebeu como, quando eu lhe falava de que às tantas ele deixa de ser avô e passa a ser um miúdo a brincar com o neto, pá, o Carlos foi absolutamente perfeito. Eu ainda hoje vejo o filme e dou graças quando vejo aqueles olhos de miúdo de um jovem de 80 anos a ficar mesmo um miúdo, e fico super emocionado porque a capacidade de sonhar, e há uma cena que ele diz isso, a capacidade de sonhar e nos encantarmos com as coisas, nunca morre, de forma, pode às vezes ser abafada por outras coisas e por traumas e por problemas, mas a verdade é que está lá, ela fica lá. Já que estavas a falar no personagem do João, queres aproveitar para explicar como é que vocês chegaram ao ator Gonçalo Menino, que também tem aqui um papel preponderante neste filme? Esse foi casting. Pois, esse não foi self-tape. Não. E quantos miúdos é que vocês viram? Vimos para aí à vontade uns 20, 30 minutos. Estava à espera que fosse para as centenas, até quando falam em castings para garotos é sempre um absurdo. Não, porque são 20, 30 miúdos que já têm experiência. Portanto, tivéssemos aberto a um público geral, aí seria complicado. Nós trabalhamos com a True Sparkle, que é uma produtora que nós já fizemos, inclusive, 2 filmes na nossa produtora, já fez 2 filmes com ela, e que confiamos muito no trabalho da Sofia Espírito Santo, e portanto, quando ela leu o argumento, era a pessoa perfeita para nos ajudar a encontrar o João. E quando eu vi o casting do João, foi praticamente amor à primeira vista. Eu disse, este é claramente o João para mim. Esclareçam-me aqui, aquele filme, aquela cassete que o avô Júlio descreve à senhora Palmira para a convencer a ver o filme, de um professor que ajuda o aluno, para mim ele estava claramente a referir-se ao Good Will Hunting, o Bom Rebelde, certo? Mas ele diz isso no filme, isso é mencionado no filme. Eu acho que ele menciona. Quando só se o Diogo cortou. Não. Escapou-te outra coisa que eu vou tentar esclarecer, para que não pareça que aquele videoclube tinha aquele tipo museu para enriquecer cenicamente. O Júlio, além de velho e de avô e de dono do videoclube, foi um antigo projecionista. Apaixonado pelo cinema. Claro, faz sentido, sim. E esse projecionista ter angariado ao longo da sua vida objetos que ele guardou com muito amor e que pôs ali. Portanto, não é só para enriquecer cenicamente. Mas o avô Júlio também deve ter tido uma produtora audiovisual, porque lá também estava um leitor DVCam daqueles com aquela idade ele passou por todas. Mas olha, mas então deixa-me dizer, eu faço coleção de coisas que nunca usei, atenção. Eu faço coleção de cassetes e de uma série de coisas, e depois também acho que também aproveito para dar aqui um toque que eu acho que pode ser interessante do ponto de vista dos bastidores. Aquele videoclube não existiu, aquilo era um mini mercado. Aquilo é uma loja completamente vazia. Era um mini mercado, e nós construímos o cenário todo de raiz, não só a fachada como o interior. Mas onde é que vocês foram? Mas espera lá, o interior era lá? Não era? O interior era dentro da loja, sim. Fascinante. Era dentro da loja. O que é que sobrou do vosso trabalho lá de decoração de cenário? Por favor, não digam que deitaram aquilo ao lixo. Agora queria lá ir, queria visitar aquilo, se tivesse ficado parecido. Não meteram as cassetes no lixo, por favor. Não, está tudo guardado. Tenho uma curiosidade muito grande, que é saber se o Sr. Júlio, por acaso, não tinha uma salinha por detrás de uma cortina, como os videoclubes antigamente tinham, para um certo tipo de cinema de género. A sala para adultos. Sim, exatamente. Tinha uma sala de projeção.
onde ele vai mostrar ao neto precisamente os Quando ele vários fizer filmes. 18 anos, espero. Exatamente. Conhece esta linha. Olha, mas Ok, Está lá boa. bem retratado. isto também deixa para falarmos então daquele Hall of Fame de vários filmes que nós vemos homenageados no filme. Eu Sim, estou-me a lembrar do Jurassic Park, do Indiana Jones, do Yeah. Feiticeiro de Oz. Exatamente. mas eu acho, honestamente, eu acho que ficou muito Uma pela questão de rama. honra. Assim, Exatamente, sim, é verdade, também, é verdade. também. Mais haveriam, nós estivemos a pensar que títulos de filmes é que nós gostaríamos de ver homenageados. Não foi, Paulo? Foi isso que nós estivemos a fazer. Sim. Epá, eu lembrei-me aqui de alguns títulos que eu acho que eram fundamentais estar no vosso filme, mas que não estão, e eu gostava de saber a vossa opinião. Por exemplo, Desaparecido em Combate. Mas então antes da Não. tua opinião, Sim. deixa-me dizer o propósito, porque antes de se todos nós vimos todos os filmes, se nós formos a disparar a nossa opinião, temos 40 mil filmes cada um. Exatamente. Claro. O que acho que é interessante, a pergunta que tu devias ter feito é: porquê aqueles filmes? E eu respondia-te, não era essa é a pergunta interessante. Estás-me a dizer os filmes que tu gostas. Estás-me a dizer os filmes que tu gostas e que deviam lá estar. Eu não sei que tipo de pergunta é essa, não é? E o que eu te posso dizer é o seguinte: são filmes que não só foram importantes para mim, Diogo, pessoalmente, ok? Portanto, eu escrevi o argumento, parece-me normal. E outra coisa mais importante para mim ainda, são filmes que eu acredito que se o pai for ver com o filho pode hoje, ao dia de hoje, perguntar ao pai que filme é aquele e rever esse filme e tirar de lá algum entretenimento ou alguma coisa interessante. E, portanto, o que é importante aqui é ver isso, a lista de filmes que lá está, são filmes que podem ser vistos pela família. São filmes que podem ser vistos, que, independentemente do meu gosto, pode ser hoje, Claro. eu não ia pôr Psycho, eu não ia pôr uma data de filmes que eu gosto e que podiam lá estar, outros clássicos ainda que podiam lá estar. O que é importante é pensar qual é o critério que está por detrás destes filmes. O critério Sim. ao dia de hoje, muitos miúdos não sabem o que é o Matrix. O meu filho mais novo não sabe o que é o Matrix. Quando viu este filme disse: pai, que filme é aquele? E nós fomos ver o Matrix por causa do Lugar dos Sonhos, porque ele não fazia ideia sequer do que é que o pai estava a fazer. E portanto, a ideia ao criar aquela lista de filmes eram listas que tanto o avô como o neto pudessem ser ambos interessados. Agora, se quiseres, podes-me falar da tua lista. Eu ia, pronto, porque tu estragaste uma punchline, pá, porque nós íamos dizer aqui uma data de títulos Isto não é um disparatados. stand-up, meu. Isto não é um stand-up, Daniel. Isto não é um stand-up, pá. Perguntaste ainda agora se ele tinha uma coisa de uma cortina vermelha para filmes de maior de idade. Eu não percebi, Daniel. Isto não é uma piadola. Isto é uma conversa. Estás a ver? Diogo, não, a questão é que nós tentamos fazer aqui. Eu estou a perceber porque é que estás a reagir dessa maneira. Se calhar também não viste nenhum episódio nosso anteriormente. Não quero que tu sintas que estamos a atacar o filme ou nada disso, de todo. Hein? Eu pessoalmente não senti isso. Aliás, tinha realmente uma cortina vermelha, tinha uma salinha. Sim, mas porque também é tinha. a experiência que nós tínhamos da memória tinha que temos outra de coisa infância. muito importante. Claro, isso faz parte do imaginário do videoclube. Claro. Tinha, mas também tinha Certo. outra coisa muito mais importante. Tinha um avô Júlio, cuja formação não passava para além disso. Era filmes, era cinema, era amor e era amizade. Portanto, aquele senhor, a cabeça dele só estava ali. Aquela cortina vermelha, aquela salinha, era exatamente para mostrar ao neto os filmes que talvez o ajudariam a mudar de ideias como mudou. Era unicamente porque aquele senhor só pensava Sim, nisso. e é quase reminiscente do Cinema Paraíso. É aquilo que eu sinto. Essa cortina neste filme, no vosso filme, para mim é reminiscente do Cinema Paraíso e da relação do miúdo com o projecionista. Né? Isso Completamente. acho que está bastante claro, não é? Eu acredito que os filmes conseguem mudar uma pessoa, alguns marcam de tal forma que nos mudam a vida por completo. Completamente. O vosso filme é uma bela homenagem a essa época, a época do analógico, e ainda por cima, porque o miúdo, o neto, é da era digital e que está completamente absorto pelo telemóvel, e depois há aqui estes dois mundos que estão aparentemente tão afastados e depois reencontram-se, e a ponte é precisamente o cinema.
Nós temos uma rubrica que introduzimos no nosso podcast, é feita por um amigo nosso chamado José Santiago, e ele, em cada uma destas rubricas, traz um DVD da sua coleção e apresenta-o, e esses DVDs têm sempre a ver com o filme que está a ser falado em questão. E ele trouxe-nos um documentário que aborda precisamente a história dos videoclubes e a como os videoclubes fizeram parte do imaginário. Vamos ver o que é que ele tirou da sua prateleira desta vez para nos apresentar. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Direto para Vídeo. O meu nome é José Santiago e hoje, como é habitual, trago-vos mais uma edição em formato físico. Neste caso, Mum and Pop, com o subtítulo The Indie Video Store Boom of the 80s and 90s. E o que é este filme? É um documentário sobre os videoclubes. É claro que ele tem uma visão muito centrada nos Estados Unidos, mas é muito fácil também aqui estabelecermos alguns paralelos entre aquilo que eram as vivências nos videoclubes também em Portugal. Não estamos a falar dos videoclubes que se tornaram multinacionais, como a Blockbuster ou em tempos a Netflix, mas estamos a falar daquelas lojas independentes em quem confiávamos para ter algumas recomendações e a quem pedíamos, se calhar, para guardar aquele filme naquele momento em específico, quando o filme tinha muita procura e nós precisávamos mesmo de o ver naquele fim de semana. É um documentário não no sentido histórico, mas no sentido muito pessoal, recheado de talking heads com personalidades que mais tarde viriam a ter uma carreira ligada aos filmes ou ao cinema de alguma maneira. Personalidades como James Rolfe, mais conhecido no YouTube como The Angry Video Game Nerd, também Lloyd Kaufman, o dono da Troma, outras personagens também, trabalhadores de Kevin Smith, quando ele fazia parte do mundo da banda desenhada e do mundo mais ligado à cultura nerd. Este filme chega-nos numa edição maravilhosa aqui da Saturn Core. A Saturn Core é uma editora dos Estados Unidos que se especializa em distribuir filmes gravados em vídeo, ou seja, produções muito independentes, gravadas com uma camcorder com poucos meios, mas que mesmo assim têm um público. Aqui fugiu um pouco à norma e trouxe-nos este documentário que pode ser encontrado na loja da Vinegar Syndrome, se não me engano, se não esgotou, com esta maravilhosa slipcover e também com uma caixa com artwork alternativo, e também podem trocar este artwork pelo que está aqui dentro, mas que é igual ao da slipcover. O que é que podemos encontrar aqui como extras? Como extras podemos encontrar o comentário áudio dos realizadores, Bobby Knipe Jr. É um deles. Também temos entrevistas mais estendidas do que aquelas que nós vemos no documentário, claro que elas são cortadas no documentário, aqui podemos ter acesso às entrevistas na sua íntegra, e também tem algumas behind the scenes, antes das câmaras rolarem. Temos também music videos, aqui em específico de uma banda chamada The Creature Preachers, que eu não conheço, mas que vale a pena ver, e também os normais trailers estão incluídos aqui. Esta edição em particular teve muito carinho, mais do que normalmente teria uma edição para um filme deste género, e eu aconselho vivamente, não só para recordar aquilo que era a era dos videoclubes, mas também termos um pouco a perspectiva mais pessoal e emocional do que era ter um contacto humano do outro lado quando queríamos alugar um filme, o investimento que era ir até à loja e o pouco tempo que tínhamos para o fazer, assim como a escolha do dinheiro que queríamos gastar. Fica aqui esta sugestão, espero voltar em breve aqui ao VHS, mas para já este foi o Direto para Vídeo. Nós estamos de volta aqui com o Carlos Areia e com o Diogo Morgado. Eu queria ver se nós conseguimos fazer rapidamente aqui um jogo com vocês os dois. Eu vou pedir a cada um de vocês para dizer alternadamente, ou seja, pode começar o Carlos e a seguir o Diogo e vai saltando entre um e outro, a cada um de vocês para dizer o título de um filme ou de uma série ou de uma novela, qualquer coisa, onde o outro tenha participado. E o primeiro a ficar sem resposta perde. Sem consultar nada, ou seja, só a puxar pela cabeça. Estão preparados para o desafio? Não vale cábulas. Exatamente. Sim. Diogo, ainda há linhas nisto? Bora. Ou não? Ou estás furioso comigo e já não queres fazer jogo nenhum? Bora, vamos a isso. Ei, força, Carlos, começa. Aqui não há quem viva. Correto. Diogo. Ana e o Chet.
Passo. Tic-tac, tic-tac. Ah, não pode passar! Vá, vamos dar-lhe uma chance. Pense mais um bocadinho, senão isto acaba a ser demais. Lua vermelha. Não? Lua vermelha. Não, mas eu fiz uma participação, Então, Então está então está correto. Está correto. Também Foi um podia cameo. dizer a selva. Também podia dizer a selva. sim, mas verdade. já vai dizer. Então vá. Então, já o tá. Pátio da Está Saudade. dito. Pátio da Saudade. Laços de sangue. Sim. Ok, Ok. sim. Diogo. Anjo Selvagem. Boa. Boa! Então eu vou dizer uma que ninguém conhece. Jesus Christ. Mas não era O assim que meu se chamava. Deus. Qual é que era o título? Não, era- mas vá, Opa, para dá mim- o desconto, dá o desconto. Vá lá, Daniel. Para Tá mim era bem, tá bem. Como é que era o título? Qual é que era o título? Não faz mal. Era o Jesus Cristo. Nós Toda a gente sabemos, todos lembra nós como sabemos Jesus qual é, Cristo. exatamente. Não era o Exatamente. Superstar, mas Não, era o Jesus, sei lá. Olha, ora, valha-me Deus. não, mas vá. Era isso, Son of God. Mas é Está lá perto. close enough. Vá. Diogo. Diogo, é contigo. Assim, de repente, não estou. Deixa-me ver. Mas tem de ser televisão ou teatro? Não, Tanto vá, não, vai. não, teatro não, Tem teatro outro, não, Teatro não. ou televisão. Vá, Já me teatro ou lembrei de televisão. outra. Então já perdi. Pronto, Já ok. me lembrei de outra. E tu também te lembraste, esquece. Quero ir para a ilha. O Maré Alta, exato. Maré Alta. Tinha outro Lá está. título. Esse entraram, vocês os dois participaram no Vinha Maré Alta, da certo? Zorra Total, chamava-se Maré Maré Alta. Alta. Maré Ó, Alta, sim. Carlos, e recordo-me aqui, eu quando era miúdo via uma coisa do Carlos que eu acho que era em Macau, em que vocês andavam de um lado para o outro em Macau. Como é que se chamava? Napoleão, meu amor. Era Napoleão, meu amor, ok. Isso foi em que Napoleão, ano? meu Isso foi que em amor, uma 90s? Uma coisa muito estranha do Pois Manuel era. Aroca. Do Mas Manuel Aroca. Era estranho, mas era por isso é que eu me Era lembro para ser estranho. Só foi bom porque era em Macau. Exato. Olha, Carlos, eu era puto e adorava o Nós os Ricos. O que eu adorava aquilo. Pá, Também. Oh, Gosma! olha, estás a ver? Aquilo que falávamos sobre o cinema, uma coisa tão simples, feita quase em cima do joelho. Não diga Como- isso, para mim aquilo era aquele guião era uma O obra-prima. Não realizador- diga que era em não, cima do pô. joelho. O realizador, que era meu amigo, já faleceu novo, que dizia assim: epá, faltam-me 10 minutos, façam aí 10 minutos. Eu e o Mendes fazíamos 10 Improviso. minutos. Pá, já vai 20, já chega. E era assim, Mal- nossos Se rios, fazia. alguns episódios nasceram assim. Quero-vos agradecer, muito obrigado por terem participado no podcast. Espero que o Diogo não me passe a odiar. Eu gostei do filme, Só um nada do que eu bocadinho, só um disse aqui bocadinho. foi uma provocação. Espero que a gente se volte a encontrar por aí noutra ocasião. Tudo bom. Diretor, um abraço. Muito Um obrigado. abraço, meu caro, um abraço. Tudo bom. E agora vamos sonhar para outro lugar. O meu sonho em particular vai envolver a Elizabeth Hurley. E vocês, que estão desse lado, se quiserem ver e ouvir um podcast de sonho, basta sintonizarem nas várias plataformas do VHS: Spotify, YouTube, Facebook, Instagram e entre muitos outros.